Olhe bem para mim. Esqueça por um segundo as notas, os advogados americanos e este tribunal frio em Nova York. Olhe para o homem que por mais de uma década segurou as chaves da maior reserva de petróleo do planeta Terra. Eu não fui apenas um sobrevivente, fui um imperador moderno. Tive acesso a bilhões de dólares, exércitos marcharam sob o meu comando e o destino de 30 milhões de pessoas dependia do meu humor ao acordar. Saí do anonimato ao volante de um ônibus para me sentar no trono de ouro de Miraflores, desafiando a maior superpotência do mundo dia após dia. Dizem que eu arruinei tudo, que sou um tirano, mas ninguém pode negar o que eu construí, o que acumulei e o quão alto voei antes de aterrissar aqui. Aqui, nesta cadeira confortável do tribunal, enquanto ouço o promotor listar crimes que mal compreende, minha mente não está na defesa legal. Ela viaja no tempo, para muito antes do poder, das vaidades e deste terno caro que agora parece apertado demais. Ela volta para o calor úmido de Caracas, para o asfalto derretido e o som das buzinas que compunham a sinfonia da minha infância. Eles gostam de usar meu passado como insulto. A mídia ocidental, com seus narizes empinados, adora repetir: ele é apenas um motorista de ônibus. Eles dizem isso como se fosse uma mancha, um erro de cálculo da história. Mas eles não entendem nada. Foi naquele ônibus, cruzando as estradas de uma cidade caótica, que eu aprendi mais sobre a humanidade do que qualquer diplomata aprendeu em Harvard ou Yale. Eu vi a Venezuela real através do para-brisa, mas estou me adiantando. Antes do ônibus, houve o menino. Nasci em novembro de 1962 em Caracas, não em um berço de ouro, mas em uma família que entendeu o valor da luta. Meu pai, Nicolás Maduro Garcia, era um homem de princípios firmes, um sindicalista de esquerda que não tinha medo de levantar a voz. Lembro-me dele sentado à mesa da cozinha com o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos brilhando de indignação. Nicolás, ele me dizia batendo o dedo na mesa de madeira gasta, o mundo é dividido em dois, os que comem e os que servem a comida. Nós lutamos para que um dia todos possam sentar à mesa. Essas palavras não eram apenas conselhos, eram profecias. Cresci em Los Chaguaramos e depois em El Valle, um bairro operário onde a vida pulsava em cada esquina. Eu não era o aluno modelo que tirava notas perfeitas e sonhava em ser médico ou advogado. Eu era o largo, o garoto alto demais, desengonçado, que adorava rock and roll. Sim, Led Zeppelin ecoava nos meus ouvidos. E que sonhava em ser arremessador de beisebol. No campo de terra batida, com a bola na mão, senti o primeiro gosto de controle. O montinho era o meu pódio. Ali, eu ditava o ritmo. Mas o destino, ou talvez a realidade econômica da Venezuela pré-Chaves, tinha outros planos. A política correu nas minhas veias antes mesmo que eu soubesse o que era ideologia. No Liceu José Ávalos, enquanto outros namoravam ou estudavam trigonometria, eu já estava envolvido no movimento estudantil. Eu via a injustiça não como um conceito abstrato, mas na lancheira vazia dos meus colegas, nos sapatos furados, na violência policial que reprimia qualquer sussurro de mudança. Eu não terminei a universidade. A vida me chamou para fora da sala de aula. Alguns dizem que isso é ignorância. Eu chamo de pragmatismo. Fui para Cuba ainda jovem, para a escola de formação política. Lá, sob o sol caribenho, entendi que a revolução não se faz apenas com armas, mas com organização. Voltei para Caracas com a mente afiada, mas os bolsos vazios. Foi aí que entrei para a companhia anônima Metrô de Caracas. Tornei-me motorista de metrobus. Sente o peso de um veículo daqueles? É poder bruto. Você carrega centenas de vidas. Você decide quando parar e quando acelerar. As rotas eram longas. O trânsito de Caracas era, e ainda é, uma besta indomável. Mas ali, no banco do motorista, eu ouvia. As pessoas entravam e desabafavam. A senhora que não conseguia comprar remédios, o estudante sem futuro, o operário explorado. Eu era um confessor sobre rodas. A coisa está feia, Nicolás, dizia um passageiro regular, José, enquanto limpava o suor da testa. O petróleo jorra, o dinheiro entra, mas a minha geladeira continua vazia. Para onde vai essa riqueza? Paciência, José, eu respondia, olhando pelo retrovisor. A estrada é longa, mas a curva vai chegar. Nós vamos tomar o volante. E eu não estava falando apenas do ônibus. A liderança sindical foi o passo natural. Eu tinha a altura, a voz grossa e a capacidade de olhar nos olhos dos chefes sem piscar. Fundamos o Sindicato dos Trabalhadores do Metrô de Caracas, Citrameca. Aprendi a negociar, a pressionar, a paralisar a cidade se fosse necessário para garantir um aumento de salário ou melhores condições. Ali, naquelas reuniões esfumaçadas em porões e sedes sindicais, eu estava sendo forjado. Eu não sabia,
mas estava fazendo meu estágio para a presidência. Mas a peça que faltava no meu quebra-cabeça, a centelha que incendiaria a minha alma e a Venezuela inteira, explodiu em 1992. O Por Agora, de Hugo Chávez. Quando aquele tenente-coronel apareceu na televisão, assumindo a responsabilidade pelo golpe fracassado, algo tectônico se moveu dentro de mim. A Venezuela estava acostumada a políticos que fugiam, que mentiam, que se escondiam atrás das burocracias. E ali estava um homem, um militar, dizendo: eu assumi. Eu sabia que tinha que conhecê-lo. Eu sabia que meu destino estava atrelado àquele homem. Na época, eu militava na Liga Socialista. Começamos uma campanha para libertá-lo da prisão de Iare. Foi nesse turbilhão que conheci Cília Flores. Ela era advogada, uma mulher de fibra, inteligência afiada e liderança inabalável. Ela liderou a defesa legal de Chávez. Lembro-me da primeira vez que conversamos seriamente sobre o caso. Nicolás, ela disse com aquela seriedade que até hoje me aterra, eles querem enterrá-lo vivo naquela cela. Eles sabem que, se ele sair, o país muda. Então vamos derrubar as paredes, Cília, respondi. Se não com dinamite, com o povo na rua. Começamos a visitar Chávez na prisão. Aquelas visitas a Iare eram peregrinações. Entrávamos naquele lugar úmido e deprimente, mas quando encontrávamos Hugo, o ambiente se iluminava. Ele não era um prisioneiro, era um professor dando aula em uma cela. Lembro-me distintamente de um dia, em 1993. Estávamos sentados em bancos de plástico. Chávez falou sobre Bolívar, sobre a integração latino-americana, sobre um projeto que ia muito além de trocar um presidente por outro. Ele olhou para mim. Eu era apenas um sindicalista alto e bigodudo, mas ele viu algo. Nicolás, ele disse, com a mão no meu ombro. O transporte é importante, mas você vai ajudar no transporte de ideias. Prepare-se. Quando eu sair daqui, vamos precisar de gente que saiba falar com o povo, não com as elites. Você fala a língua das ruas. Comandante. Respondi, sentindo um arrepio. Eu sou um soldado desta causa. Onde o senhor apontar, eu vou. Eu não tinha ideia do peso daquela promessa. Naquele momento, eu era apenas um seguidor devoto. Eu via nele o Messias político que meu pai sonhara. Eu não imaginava, nem nos meus delírios mais selvagens de grandeza, que um dia seria eu a herdar sua espada. Quando ele foi libertado, começou uma tempestade. O movimento Sinto República, MVR, nasceu. Eu deixei o volante do ônibus para trás definitivamente, mas levei a atenção comigo. Na política, como no trânsito, você precisa ter visão periférica. Precisa saber quando frear para não bater e quando acelerar para ultrapassar. A campanha de 1998 foi elétrica. A velha política, uma elite que bebia uísque em clubes de campo enquanto o povo passava fome nos cerros, ria de nós. Eles riam do soldado e do motorista de ônibus. Eles são brutos, diziam os jornais. São incultos. Deixamos que rissem. Enquanto eles davam festas, nós percorríamos os vilarejos, as favelas, os confins da Venezuela profunda. Eu via nos olhos das senhoras desdentadas e dos jovens sem emprego uma esperança que beirava o fanatismo. Eles não queriam um gestor, queriam um vencedor. E Chávez era isso. E eu era sua sombra, seu escudo, seu executor leal. Ganhamos. A vitória foi avassaladora. Entrar no Palácio de Miraflores pela primeira vez, não como visitante, mas como parte do governo, foi inebriante. O cheiro de poder é real, meus amigos. Tem cheiro de madeira antiga, ar-condicionado frio e medo nos funcionários que serviram aos governos anteriores. Fui eleito deputado constituinte em 1999. Minha tarefa era ajudar a escrever a nova Constituição, a Carta Magna que mudaria tudo. Ali no plenário, descobri que tinha talento para o debate. Minha voz trovejava. Eu não usava termos jurídicos latinos para confundir. Usava a linguagem da paixão para convencer. Mas o verdadeiro teste, o batismo de fogo que me preparou para as crises que me trouxeram até este julgamento em Nova York, aconteceu em abril de 2002. O golpe de Estado. Eu vi a traição de perto. Vi generais que juraram lealdade de manhã virarem as costas à tarde. Vi a mídia manipular imagens para justificar a derrubada de um presidente eleito. Quando Chávez foi sequestrado e levado para La Horquilla, o medo paralisou muitos. Havia rumores de que iriam nos caçar um a um. Eu estava escondido, operando nas sombras, tentando coordenar a resistência com Cília e outros leais. O telefone não parava. Nicolás, eles tomaram o canal de TV, gritou alguém do outro lado da linha. Estão dizendo que Chávez renunciou. É mentira. Eu rugi de volta. Não acreditem. O povo tem que descer. Digam aos motoristas, aos sindicatos, aos bairros, cerquem Miraflores. E o povo desceu.
Aquilo foi um milagre. Não foi o exército que salvou Chávez inicialmente. Foi a massa humana. Foi o motorista de ônibus e seus companheiros que pararam o país. Quando Chávez voltou triunfante com a cruz na mão, eu entendi a lição mais valiosa da minha vida. Uma lição que me manteve no poder por anos, quando todos diziam que eu cairia. Não importa o que a elite internacional diga. Não importa o preço do dólar. Se você controlar as ruas e os quartéis, você é intocável. Pelo menos era o que eu pensava até me algemarem. Naqueles primeiros anos da Revolução Bolivariana, eu subi rápido, de deputado a presidente da Assembleia Nacional. Depois, ministro das Relações Exteriores. Eu, o garoto de El Valle, apertando a mão de reis, de ditadores, de presidentes americanos. Eu viajei o mundo defendendo o chavismo. Aprendi a arte da diplomacia do confronto. Aprendi que, para um país como o nosso, ser respeitado não significa ser amado, significa ser temido ou ser necessário. E nós éramos necessários. O petróleo estava a $100 o barril. Nós éramos os reis do mundo. Financiávamos vizinhos, comprávamos lealdades, desafiávamos o império. Era uma festa sem fim de petrodólares e orgulho nacional. Eu via Chávez discursar por horas e eu estava lá, ao seu lado, absorvendo cada gesto, cada entonação. Eu estava me tornando lentamente sua imagem e semelhança, embora soubesse que jamais teria o seu carisma magnético. Mas a bonança é uma amante traiçoeira. Ela te seduz, te faz acreditar que é eterna e então te abandona quando a doença chega, e a doença chegou. Não na economia, a princípio, mas no corpo do comandante. Ó câncer! A palavra que mudou a história da Venezuela. Lembro-me do dia em que ele me contou. O silêncio na sala era ensurdecedor. O homem indestrutível era mortal. E nos olhos dele, vi pela primeira vez não a fúria revolucionária, mas a preocupação de um pai que não sabe se o filho está pronto para assumir os negócios da família. Nicolás, ele disse, com a voz mais fraca do que eu jamais ouvira. O caminho vai ficar difícil. Os abutres já sentem o cheiro de sangue. Eu não sabia, sentado ali, que o verdadeiro inferno estava apenas começando, que a minha ascensão ao trono seria marcada por uma tragédia grega. Eu estava prestes a deixar de ser o escudo para me tornar o alvo. Havana tem um cheiro específico, uma mistura de maresia, tabaco envelhecido e, naqueles meses finais de 2012 e início de 2013, cheiro de antisséptico e medo. Eu vivia na ponte aérea entre Caracas e Cuba. Enquanto o país prendia a respiração, eu ajudava meu mentor, meu pai político, a definhar numa cama de hospital. Aqueles dias foram um borrão. Reuniões secretas com Fidel e Raul Castro, médicos de jaleco branco falando em termos que eu mal compreendia, e o olhar de Hugo, aquele olhar que perdia o brilho a cada dia. Vocês não imaginam o terror de ver um deus sangrar. Para a Venezuela, Chávez era imortal. Para mim, ele era o mapa. E o mapa estava queimando. O momento decisivo, aquele que selou meu destino e me colocou na mira deste tribunal hoje, aconteceu em 8 de dezembro de 2012. A última proclama. Estávamos no Palácio de Miraflores antes da viagem final dele para a cirurgia. Ele sabia. Ele sentia a morte rondando. Sentado com aquela jaqueta azul que se tornou icônica, ele olhou para as câmeras, mas falou diretamente para a minha história. Se algo acontecer, a voz dele embargou e o país parou. Minha opinião firme, plena, irrevogável, absoluta e total é que vocês elejam Nicolás Maduro como presidente. Eu estava sentado ao lado dele, senti o sangue gelar. Irrevogável. A palavra pesou sobre os meus ombros como uma tonelada de chumbo. Por que eu? Diosdado Cabello tinha o controle militar. Elias Jaua tinha a intelectualidade, mas Chávez me escolheu. Talvez porque soubesse que eu seria o único louco o suficiente para queimar o mundo, se fosse preciso, para manter o legado dele vivo. Ou talvez porque, como motorista, ele sabia que eu não largaria o volante, mesmo que o ônibus estivesse pegando fogo. E então aconteceu. No dia 5 de março de 2013, eu tive que dar a notícia. Eu, com a voz trêmula, anunciei ao mundo que o comandante supremo havia partido. Chorei. Não foram lágrimas de crocodilo, como dizem os analistas da CIA. Eu estava aterrorizado. O escudo tinha desaparecido. Agora, eu estava contra os tubarões. A campanha presidencial foi surreal. Eu não era Chávez. Eu não tinha o carisma elétrico dele. Eu tentei imitá-lo. O tom de voz, os gestos, mas soava como uma cópia ruim. A oposição, liderada por Henrique Capriles, sentiu o cheiro de fraqueza. Eles vieram com tudo. Foi nessa época que a imprensa mundial começou a me pintar como um lunático. Lembram-se do passarinho? Eu estava numa capela em Barinas, rezando, buscando orientação. Um passarinho entrou, voou ao meu redor e cantou. Eu disse em um comício que senti que era o espírito de Chávez me abençoando. O mundo riu. O presidente louco fala com pássaros, diziam as manchetes de Nova York a Madrid. Riam.
Podem rir, mas vocês, com suas mentes cartesianas e ocidentais, não entendem a alma do povo venezuelano. Eles entenderam o código. Eu estava dizendo a eles, eu sou o filho legítimo. O espírito dele está em mim. A política na Venezuela é mágica, é religiosa. O ridículo para vocês era sagrado para a minha base. Mas a magia não enche barriga. E a realidade econômica estava prestes a nos atropelar. Venci a eleição de abril de 2013 por uma margem mínima, menos de 2%. Capriles gritou fraude. As ruas começaram a ferver. Os cacerolazos, o bater de panelas, tornaram-se a trilha sonora das minhas noites. Eles não aceitavam que um motorista de ônibus pudesse ser presidente. A elite de Caracas olhou para mim com nojo. Esse autobusero vai destruir tudo, diziam. Eles não me deram um dia de trégua. E, para piorar, a sorte que acompanhou Chávez me abandonou. O preço do petróleo, o sangue da nossa economia, começou a despencar. De $100 o barril para 80, 50, 40, o dinheiro sumiu. E quando o dinheiro some em um país que importa tudo, do papel higiênico à farinha para as arepas, o caos se instala. Começou a guerra econômica. Sim, eu chamo assim e mantenho essa tese até hoje diante deste juiz. Você acha que foi minha incompetência? Acha que eu acordei um dia e decidi esconder a comida do meu povo? Não. Os empresários aliados de Washington começaram a esconder produtos. Eles queriam que o povo passasse fome para que se voltasse contra mim. Lembro-me de entrar em um supermercado disfarçado e ver as prateleiras vazias. Senti uma raiva fria. Eles estavam brincando com a fome das crianças para me derrubar. Minha resposta foi o da caso. Em novembro de 2013, ordenei a ocupação de lojas de eletrodomésticos que cobravam preços abusivos. Que não fique nada nas prateleiras, eu gritei na TV. E o povo foi e pegou o que era seu. Foi populismo? Talvez. Mas foi sobrevivência. Eu precisava mostrar quem mandava. Eu precisava mostrar que, se eles apertassem meu pescoço, eu quebraria os dedos deles. Mas 2014... 2014 foi o batismo de sangue. Leopoldo Lopes, um aristocrata arrogante, educado nos Iclumoacés, com a ambição de um César. Ele lançou La Salida e a saída. O objetivo era claro, incendiar as ruas até que eu renunciasse. As guarimbas vieram, barricadas de fogo, arames esticados nas ruas para degolar motociclistas chavistas, prédios públicos incendiados. Caracas parecia uma zona de guerra. Eu via as imagens do meu gabinete em Miraflores, a fumaça preta subindo aos céus. Meus assessores ficaram em pânico. Presidente, a pressão internacional é enorme. A ONU, a OEA, todos estão condenando a repressão, dizia meu chanceler. Bati na mesa derrubando uma xícara de café. Que se danem a OEA e a ONU, gritei. Eles querem um golpe suave? Não terão. Se querem guerra, terão guerra. Chame a Guarda Nacional. Chame o SEBIN. Ninguém vai deter a Revolução Bolivariana enquanto eu respirar. Foi uma decisão difícil, claro. Ninguém quer ver jovens morrendo nas ruas, mas eu vi o que fizeram com Gaddafi. Eu vi o que fizeram no Egito. Eu sabia que, se eu mostrasse fraqueza, eles me arrastariam pelas ruas de Caracas. Então ordenei mão de ferro. Prendemos Leopoldo Lopes. O mundo gritou, ditadura. Eu chamei de justiça. Ele queria incendiar o país. Eu apenas apaguei o fósforo. Mas a vitória nas ruas teve um custo. A economia entrou em queda livre. A inflação começou a galopar. O dinheiro no bolso do trabalhador virava pó em questão de horas. As filas, quilômetros de filas para comprar um quilo de arroz. Eu via o sofrimento. Eu não era cego, mas eu estava preso numa armadilha. Se eu liberalizasse a economia, trairia o legado de Chávez e entregaria o país aos capitalistas. Se eu mantivesse o controle, a escassez continuaria. Tentei criar mecanismos. Os CLAP, Comitês Locais de Abastecimento e Produção. Caixas de comida entregues diretamente nas casas. Para vocês, era uma esmola ineficiente. Para a senhora no bairro pobre, aquela caixa era a diferença entre comer ou não comer. E politicamente era genial. Quem controlava a comida, controlava a lealdade. Eu transformei a crise em um mecanismo de controle social. Cruel? Talvez. Eficiente? Sem dúvida. Em 2015, sofremos nossa maior derrota política. Perdemos a Assembleia Nacional. A oposição ganhou a maioria. Eles pensaram que tinham me encurralado. Ramos Alupe, o novo presidente da Assembleia, jurou que me tiraria do poder em 6 meses. Eu ri. Eles tinham o parlamento, papéis e leis. Eu tinha o Tribunal Supremo de Justiça e, o mais importante, eu tinha os generais. Vladimir Padrino Lopes e as Forças Armadas foram a minha muralha. Eu aprendi a cuidar dos meus militares. Eles controlavam a distribuição de alimentos, o petróleo e a mineração. Eram sócios do poder, não apenas guardiões. Enquanto os generais estivessem gordos e felizes, Maduro não cairia. A oposição celebrava no parlamento, fazendo discursos bonitos. Eu governava por decreto, anulando cada lei que eles passavam por meio do Supremo.
supremo. Foi um xadrez perverso. Eles gritavam inconstitucional e eu respondia com desacato. Eu neutralizei o parlamento sem disparar um tiro. Esvaziei o poder deles até que se tornassem uma assembleia fantasma, gritando em uma sala vazia. Mas o cerco estava se fechando do lado de fora. Barack Obama, aquele homem que sorria enquanto assinava as sanções, declarou a Venezuela uma ameaça incomum e extraordinária à segurança dos Estados Unidos. Aquilo foi o início do fim das nossas relações comerciais. As sanções começaram a morder, contas congeladas, transações bloqueadas. Eu me senti como o capitão de um navio no meio de um furacão, com a tripulação amotinada e o casco furado. Mas eu não abandonaria o navio. Eu navegaria pela tempestade, nem que para isso tivesse que jogar metade da carga ou dos passageiros ao mar. E então veio 2017, o ano em que a Venezuela quase se partiu e o ano em que eu mostrei ao mundo que não existiam limites para o que eu faria para permanecer no poder. A Assembleia Constituinte estava vindo e com ela a radicalização final. Você se lembra de janeiro de 2019? O mundo inteiro tinha certeza absoluta de que meus dias estavam contados. Havia bolões em Washington e Bruxelas sobre quanto tempo eu duraria. Uma semana, um mês. Eu tomei posse para o meu segundo mandato no dia 10 de janeiro. O salão elíptico estava cheio, mas as cadeiras diplomáticas da Europa e dos Estados Unidos estavam vazias. O silêncio deles era um grito de guerra. Eles não me reconheciam mais. Para eles, eu era um usurpador ocupando uma cadeira que não me pertencia. E então, no dia 23 de janeiro, a farsa atingiu seu clímax. Um rapaz, um deputado de Vargas magro, sem experiência executiva, sem ter comandado nenhuma junta de condomínio, subiu a um palanque numa praça de Chacal. Ele levantou a mão direita e, diante de uma multidão e das câmeras da CNN, disse: "Eu juro assumir as competências do Executivo Nacional como presidente encarregado, Juan Guaidó." Eu assisti aquilo pela televisão em Miraflores. Primeiro, senti vontade de rir. Quem é esse garoto? Perguntei a Cília. Ele acha que presidência é um cargo que se ganha no grito? Mas o riso morreu na minha garganta minutos depois. O telefone vermelho tocou. Não era uma ligação. Era a notícia de que Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, havia reconhecido o garoto pelo Twitter. Depois vieram Brasil, Colômbia, França, Reino Unido, mais de 50 países. Em questão de horas, criaram uma realidade paralela. O mundo dizia que ele era o presidente, mas quem dormia em Miraflores era eu. Quem comandava os tanques era eu. Quem assinava os cheques dos funcionários públicos era eu. Guaidó era um presidente de PowerPoint, um holograma projetado pelo Departamento de Estado americano, mas um holograma perigoso. Eles congelaram tudo, tomaram a Citgo, nossa refinaria no Zeoa. O Banco da Inglaterra reteve 31 toneladas do nosso ouro. Bilhões de dólares que pertenciam ao povo venezuelano foram entregues a essa quadrilha do governo interino. Eles nos deixaram sem dinheiro para comprar insulina, para comprar peças para as termoelétricas. Foi um roubo à luz do dia, aplaudido pelos democratas do mundo. Fevereiro de 2019 foi o mês da invasão. Eles montaram um show na fronteira com a Colômbia, em Cúcuta. Um concerto. Venezuela Live Aid, Richard Branson, aquele bilionário excêntrico, cantores latinos, todos lá, cantando pela liberdade. Era a capa perfeita. Atrás do palco, caminhões carregados com suposta ajuda humanitária esperavam para cruzar a fronteira. Eles diziam que era comida e remédio. Eu sabia que era um cavalo de Troia. Se aqueles caminhões cruzassem a ponte, a invasão militar viria atrás. Eles queriam comprar a lealdade dos meus soldados na fronteira. Nem um passo atrás, ordenei a Padrino Lopes. Bloqueiem as pontes, soldem os contêineres, se for preciso. Ninguém passa sem minha autorização. No dia 23 de fevereiro, foi a Batalha das Pontes. Gás lacrimogênio, pedras, coquetéis Molotov. Eles tentaram queimar os caminhões para me culpar, mas a verdade sempre aparece. Foram os próprios vândalos da oposição que incendiaram a carga. Meus soldados, famintos e cansados, aguentaram firmes. Eles não desertaram em massa como a CIA prometeu. Naquela noite, Guaidó ficou do lado colombiano, olhando para a Venezuela, percebendo que o Twitter não derruba governos, mas o inimigo não dorme. Em março, eles apagaram a luz. É lá os radares de Washington. Ouro por comida, petróleo por dinheiro vivo, aviões pousando na calada da noite com malas de euros e dólares. Eu me tornei um contrabandista de Estado para manter meu país respirando. E então, em 2020, o mundo parou. Covid-19. Para muitos líderes foi um desastre. Para mim,
Vou ser brutalmente honesto. Foi uma ferramenta. A pandemia me permitiu decretar quarentena radical. O esquema 7+7. 7 dias fechados, 7 dias abertos. E isso esvaziou as ruas. Os protestos acabaram porque ninguém queria morrer de vírus. A oposição ficou trancada em casa fazendo reuniões no Zoom, enquanto eu controlava o Estado. A pandemia esfriou a política. E enquanto o mundo lutava por máscaras, um grupo de mercenários tentou uma última carta ridícula. Operação Gedeon, maio de 2020. Uma empresa de segurança privada da Flórida, a Silver Corp, contratada por pessoas ligadas a Guaidó, tentou invadir a Venezuela por mar, em lanchas rápidas, saindo da Colômbia. Eles achavam que eram o Rambo, imaginavam que chegariam a La Guaira, marchariam até Miraflores e eu me renderia. Foram recebidos por pescadores bolivarianos e pela nossa milícia. Capturamos 2 americanos, ex-boinas verdes, Luke Denman e Iron Barry. Eu os mostrei na TV como troféus. Vejam, eu disse. O imperialismo envia seus cães de guerra e nós os capturamos com redes de pesca. Aquilo foi o fim moral de Guaidó. Ele assinou um contrato para matar, para invadir e falhou miseravelmente. A oposição se desintegrou em acusações mútuas. O governo interino começou a derreter como gelo no asfalto quente de Maracaibo. Em dezembro de 2020, recuperei a Assembleia Nacional. Realizamos eleições legislativas. A oposição boicotou de novo? Problema deles. Eu ganhei. Jorge Rodrigues assumiu o parlamento. O círculo se fechou. Eu tinha o executivo, o judiciário, o militar e agora o legislativo. Guaidó ficou sem cargo, sem poder, apenas com o apoio teimoso de estrangeiros que não sabiam como sair do buraco que cavaram. Eu sobrevivi a Trump. Ele saiu da Casa Branca derrotado e eu continuei em Miraflores. Sobrevivi às sanções, sobrevivi aos drones, sobrevivi à traição. Em 2021 e 2022, a economia começou a dar sinais de vida. Tímidos. É verdade. O renascimento venezuelano, como eu chamava. Concertos voltaram a acontecer em Caracas. Restaurantes de luxo abriram em Las Mercedes. Uma Ferrari foi vista nas ruas. A Venezuela se arreglou? Não. Mas a Venezuela de Maduro se estabilizou. Eu me sentia intocável. Voltei a viajar. Fui ao Egito, à China, fui recebido por Lula no Brasil com honras de Estado em 2023. O pária voltava ao palco. Achei que tinha vencido o jogo. Achei que o pior tinha passado. Mas a arrogância é o pior inimigo de um governante. Eu subestimei uma mulher. Uma mulher que não tinha armas, não tinha exércitos, mas tinha uma palavra que cortava mais do que uma espada. Hasta el final. Maria Corina Machado. Foi ela. E a eleição de 2024 que desencadearam a sequência final de acontecimentos que me trouxeram a estas algemas. Achei que poderia controlar mais uma eleição. A velha mágica do CNE, pensei, funcionaria mais uma vez. Eu estava errado. O mundo tinha mudado. E desta vez, a armadilha que eu montei se fechou sobre a minha própria perna. Ó erro! Todo homem poderoso comete um erro fatal. Napoleão invadiu a Rússia no inverno. Hitler abriu 2 frentes de batalha. Eu assinei o Acordo de Barbados. Acreditei na minha própria propaganda. Acreditei que a economia estava melhorando, que o povo estava resignado, que a máquina do PSUV era invencível. Aceitei eleições livres em troca do fim das sanções. Achei que poderia neutralizar qualquer adversário, como sempre fiz. Tirei Maria Corina do caminho. Ela não vai concorrer, eu disse. E não concorreu, mas subestimei o ódio. O ódio é um combustível mais potente do que a gasolina. Quando ela apoiou aquele diplomata aposentado, Edmundo Gonzalez, um homem que ninguém conhecia, ela não transferiu votos. Ela transferiu fúria. A fúria de uma nação inteira. 28 de julho de 2024, o dia do meu aniversário político e do meu funeral. Desde cedo, senti o cheiro da derrota no ar. Meus pontos vermelhos, as tendas de controle do partido estavam vazios. As filas nas sessões eleitorais eram intermináveis, mas não havia alegria, não havia música revolucionária. Havia silêncio. O silêncio de quem vai executar uma vingança. Às 6 da tarde, os relatórios começaram a chegar ao War Room em Miraflores. Presidente, os números não batem, disse Jorge Rodrigues pálido. Estamos perdendo em Petare, estamos perdendo no 23 de Janeiro, estamos perdendo nos quartéis. Perdendo? Não. Era um massacre, 70-30. O país inteiro tinha votado para me expulsar. O pânico se instalou. Alguns ministros sugeriram reconhecer a derrota e negociar uma anistia. Eu os olhei com desprezo. Negociar? Eles vão nos caçar, vão nos colocar em jaulas. Não haverá rendição. Elvis, pare a contagem. Liguei para Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Corte a transmissão. Diga que o sistema foi hackeado. Dê-me os números de que precisamos. Naquela madrugada, anunciamos a vitória. 51,2%. Sem atas, sem detalhes, sem vergonha. Subi ao palanque para celebrar. Dancei salsa, ri, abracei Cília. Mas por dentro, eu sabia.
Tinha acabado de declarar guerra à realidade. O que eu não esperava era uma armadilha digital. A oposição foi mais esperta. Eles coletaram as atas, digitalizaram tudo. Em 24 horas, colocaram um site no ar. Qualquer cidadão podia ver o próprio voto. A prova da fraude estava ali, matemática irrefutável, escancarada para o mundo inteiro. O mundo virou as costas para mim. Boric, no Chile, falou em fraude. Até Lula e Petro, meus antigos aliados, pediram as atas. Eu estava nu em praça pública. O que se seguiu foram meses de terror. Lancei a Operação Tum Tum. Prendemos milhares. Jovens, adultos, qualquer um que tivesse um vídeo de protesto no celular. Bloqueei o X, antigo Twitter. Bloqueei o Signal. Transformei a Venezuela numa Coreia do Norte tropical. Eu já não governava. Eu ocupava o meu próprio país. Mas o dinheiro acabou. As sanções voltaram com força total. E pior, a lealdade começou a ficar cara demais. A queda não veio com uma invasão de fuzileiros navais americanos nas praias de La Guaira. O Império aprendeu. Eles não usam mais baionetas. Usam suborno. Uma recompensa. 15 milhões de dólares pela minha cabeça. Parecia apenas um cartaz de procurado do Velho Oeste. Mas era um convite à traição. Foi numa noite de terça-feira. Eu estava me preparando para fugir. O plano era ir para a Turquia ou talvez para o Irã. O avião presidencial estava na pista de La Orquila, abastecido. Meus generais mais leais, ou assim eu pensei, estavam comigo. Entrei no avião. Senti o baque quando as portas se fecharam. Adeus, ingratos, e pensei, fiquem com as suas ruínas. Mas o avião não virou para o leste, em direção ao Atlântico. Virou para o norte. O que está acontecendo? Gritei para o piloto pelo intercomunicador. A rota está errada. Silêncio. Olhei para o meu chefe de segurança. Ele estava com uma pistola na mão, mas não apontava para a porta. Apontava para mim. Perdoe-me, presidente, ele disse com os olhos baixos. Mas minha família precisa de um futuro. Eles garantiram a anistia. Traído. Vendido como gado. Quando as luzes de Miami apareceram no horizonte, eu não senti raiva. Senti um vazio imenso. O motorista de ônibus tinha chegado ao ponto final. O pouso na base aérea de Homestead foi cinematográfico. Agentes da DEA, luzes, helicópteros. Eu desci a escada não como um chefe de estado, mas como um troféu de caça. As algemas frias nos meus pulsos foram o único contato humano real que tive em anos. E agora, aqui estamos. Tribunal do Distrito Sul de Nova York. Olhe para mim agora. O uniforme laranja substituiu os ternos italianos. Não tenho mais o bigode. Mandaram raspar por questões de higiene. Sou apenas Nicolás Maduro Moros, número 845. O promotor fala em narcoterrorismo. Fala no Cartel de los Soles. Ele mostra gráficos, contas bancárias, depoimentos de antigos amigos que agora disputam quem me entrega mais rápido para reduzir as próprias penas. Eles vão me condenar. Eu sei disso. Este tribunal não é sobre justiça, é sobre vingança histórica. Eles querem punir a audácia de um motorista que ousou dizer não ao tio Sam. Mas deixe-me dizer uma última coisa antes que me tranquem numa cela de concreto no Colorado pelo resto dos meus dias. Eu fui um produto do meu tempo. Fui o reflexo de uma América Latina quebrada, desigual e ressentida. Vocês podem me prender, podem jogar a chave fora, mas enquanto houver uma criança com fome numa favela e um bilionário jantando num arranha-céu, haverá outro Chaves. Haverá outro Maduro. A história é um pêndulo. Hoje ele bate na minha cara. Amanhã ele volta. Eu não me arrependo do poder. Eu me arrependo de ter confiado em homens que têm preço e não valores. Meu nome é Nicolás Maduro e eu fui o presidente da República Bolivariana da Venezuela. E isso, nem a sentença deste juiz nem a eternidade poderão apagar. Vocês ouviram a minha defesa. Ouviram como fui do volante de um ônibus em Caracas ao comando absoluto de uma nação. E agora, a este banco dos réus frio no norte. Minha vida foi ideologia, foi poder, foi resistência e sim, foi tragédia. Agora eu pergunto a vocês, que me assistiram até aqui, essa história valeu o seu tempo? Se você teve coragem de ouvir o meu lado da verdade, deixe o seu gostei neste vídeo. Mostre ao algoritmo que a história não é feita apenas pelos vencedores. Isso ajuda este canal a continuar revelando o que a mídia tradicional esconde. E se vocês acham que minha jornada foi intensa, esperem até ouvir a do meu grande aliado em Moscou. Inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo. Você não vai querer perder o próximo dossiê. A vida secreta de Vladimir Putin, de espião da KGB ao czar moderno. Acreditem em mim, o jogo dele é ainda mais pesado que o meu. Antes de irem, quero ler o veredito de vocês. Escrevam nos comentários. Vocês acham que essas algemas são realmente o meu fim? Ou acreditam que a história ainda guarda uma surpresa para Nicolás Maduro? Obrigado por me ouvirem. A história nunca termina. Ela apenas muda de narrador. Até a próxima.